Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo. Essa semana eu estou com uma palavra no meu coração de um tema muito importante, talvez um dos mais importantes que nós temos com respeito à nossa vida com Deus. Eu queria falar um pouco com você sobre oração, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho vivido. Quero dividir um pouco com você da minha experiência e daquilo que o Senhor tem me ensinado nesse tempo. Antes de iniciarmos e entrarmos no tema de forma específica, eu quero pedir a você: se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Nosso intento é nós espalharmos a palavra do Senhor nas mídias sociais, através dos canais que nós temos, das plataformas como essa do YouTube, e que a palavra do Senhor alcance vidas, alcance pessoas, e que o Senhor seja exaltado e glorificado em tudo que nós fizermos. Eu quero falar sobre esse tema com você em outros vídeos, mas hoje nós vamos iniciar de um ponto de partida onde nós encontramos registrado uma parábola fantástica que fala sobre oração em Lucas capítulo 18. Eu quero ler com você. Acompanhe comigo na tela. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Algumas traduções dizem iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O primeiro ponto aqui é tentarmos, mesmo que seja de forma singela, trazermos um conceito do que é oração. Eu costumo dizer e pensar que oração, a palavra que mais define esse princípio espiritual é relacionamento. Oração é relacionar-se com Deus. Oração é falar com Deus, é ouvir a Deus. Oração é estar com Deus além das palavras. Oração é caminhar com Deus, é ouvir a Deus. Quando nós vemos Gênesis capítulo 1, e capítulo 2 e capítulo 3, que foram 3 capítulos em que elucidaram a criação de todas as coisas, e principalmente a maior de todas as criações, que foi a criação do homem e da mulher no segundo momento, nós vemos ali uma jornada iniciando entre Deus e o homem. A Bíblia mostra que Deus vinha na viração do dia falar com o homem, ouvir o homem, eles conversavam, eles tinham relacionamento. A oração está de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse. No final de Apocalipse nós encontramos uma busca de Deus pelo homem, ou seja, uma busca de Deus por um relacionamento, uma busca de Deus por uma vida de oração que possa se encontrar no homem. Então oração é um dos maiores fundamentos da vida de uma pessoa. Oração é um princípio, é um fundamento e é algo que nós não podemos abrir mão se quisermos conhecer a Deus e nos relacionar com Ele. Então o primeiro conceito e fundamento que eu quero colocar para você nesse vídeo é que oração é relacionamento. Oração é estar com Deus. Oração é falar e ouvir a Deus. Partindo para o nosso texto base deste vídeo, Lucas capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 8, nós encontramos Jesus em primeira mão dizendo aos discípulos. A Bíblia fala que ele contou uma parábola aos discípulos sobre a necessidade, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Veja, Jesus usou o termo dever, Jesus usou o termo necessidade extrema. Dever fala de algo que nós não podemos deixar de fazer, porque se nós deixarmos de fazer, teremos consequências irremediáveis, consequências que poderão nos levar a uma situação de morte espiritual e até mesmo de morte física, porque a ausência de Deus na vida de uma pessoa a expõe a qualquer situação que esse mundo possa apresentar, que seja de forma negativa, de forma mortal. Mas o importante é que nós, primeiramente, identificarmos essa palavra. Nós temos um dever. Nós não recebemos uma proposta
proposta de Deus, uma proposta do Senhor. Se nós quisermos se relacionar com Ele, nós podemos, quem sabe, quando der tempo, se nós tivermos afim, orarmos. Não, a oração é um dever. E a Bíblia diz, Jesus disse, um dever de orar sempre. Veja, a oração não é algo que nós fazemos apenas quando temos vontade ou algo que fazemos esporadicamente. A oração deve fazer parte da nossa vida. Esse princípio deve ser a nossa própria vida, porque a oração é relacionamento, e o maior relacionamento que nós podemos ter na nossa existência atual e na nova existência, na era que há de vir, é a nossa vida de comunhão, de relacionamento com Deus, que está fundamentada na oração. Muitas pessoas dizem, a adoração nunca passará. A palavra do Senhor nunca passará. A Bíblia fala sobre isso, né? A palavra de Deus é eterna e jamais passará. A adoração também é para sempre. Nós olhamos para o céu e vemos um retrato, principalmente no livro de Apocalipse, de que lá existe adoração perpétua, adoração contínua. Mas e a oração? Eu quero dizer a você também que a oração é algo que jamais passará. Nós olhamos também o livro de Apocalipse e vemos que a oração acompanhada da adoração é algo que está diante do trono de Deus continuamente. Então, nós podemos concluir com isso, que a oração também é algo que nós faremos para o resto da nossa eternidade. A oração não é algo apenas para esse tempo, porque o relacionar-se com Deus, o falar com Deus, estar com Deus, ouvir a Deus não é algo apenas para essa era, é algo também para a era que há de vir. Nós olhamos também o livro de Salmos, Salmos capítulo 2, onde a Bíblia diz que existe ali um diálogo de Deus Pai e Deus Filho, e a Bíblia diz que Deus Pai diz a Deus Filho, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. A pergunta é, Deus não sabia que ele queria dar isso a Jesus? Jesus talvez não saberia que o Pai queria conceder isso a ele? Mas por que Deus disse, pede-me? Porque Deus estava falando sobre esse princípio de pedir, esse princípio de orar, esse princípio de falar. Até na realidade celestial entre a Trindade existe uma relação de oração, uma relação de ouvir e falar, oração e relacionamento. A Bíblia diz que até hoje Jesus permanece orando, intercedendo por nós. Então, eu queria dizer a você que a oração não é algo apenas para esse tempo, mas é algo para a eternidade, é algo para a nossa vida de conhecimento de Deus por toda a eternidade. Então o pai disse ao filho, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Ou seja, num momento crucial. Eu creio que essa oração de Jesus vai ser feita no final dos tempos, à frente de nós. E na esfera celestial, na esfera espiritual, essa oração já foi realizada, porque Deus é atemporal, Jesus, eles habitam num lugar atemporal, fora do nosso tempo. Então essa oração é uma oração que eu creio que já está ecoando sobre a eternidade. Mas o ponto é, Deus Pai dizendo a Deus Filho, pede-me e te darei as nações. Ou seja, ore, fale comigo. Então Deus governa todas as coisas por meio da oração. Esse é um outro tema que eu queria falar futuramente aqui no canal. Nós vamos abordar somente esse tema, mas hoje nós vamos mergulhar um pouco mais em Lucas capítulo 18. Vamos lá. Voltando para Lucas 18, Jesus disse aos discípulos, olha, vocês têm o dever de orar sempre e nunca desanimar. Essa segunda parte do versículo de fato é desafiadora. Como podemos nunca desanimar? De fato, olhando para nós mesmos, para a nossa humanidade, isso é absolutamente impossível. Mas eu queria dizer a você que conforme nós vamos buscando ao Senhor, nos relacionando com Ele, nós vamos nos parecendo mais com Jesus e o nosso coração vai sendo transformado, a nossa mente vai sendo alinhada com a palavra, nós podemos sim alcançar essa realidade de nunca desanimar na nossa vida de oração. E se Jesus disse isso, de nunca desanimar, é que haveriam possibilidades 1000 que iriam buscar nos desanimar. Perceba que se não houvesse situações para nos desanimar na nossa vida de oração, jamais Jesus falaria isso. Ele só disse isso, ou seja, nunca esmoreçam, nunca desanimem, nunca desistam. Por quê? Porque haveriam inúmeras situações que nos levariam a pensar em abandonar esse lugar de relacionamento com Deus através da oração. Continuando esse ensino maravilhoso dessa parábola, a Bíblia diz que havia uma cidade e havia um juiz iníquo. Muitas pessoas eu já vim ensinando e falando, quando olham para essa parábola de Lucas capítulo 18, eles tentam identificar o juiz como Deus, mas o juiz na parábola não é Deus. A Bíblia diz que é um juiz injusto, a Bíblia diz que é um juiz iníquo.
Deus não é injusto, Deus não é iníquo, Deus é santo, perfeito. Então o juiz dessa parábola não tem nada a ver com Deus. Agora, a mulher, a viúva, nos traz uma identidade. Isso parece muito conosco. Isso indica muito uma tipologia de cada um de nós. A Bíblia diz que essa mulher estava atravessando um problema. Ela tinha um problema que precisava resolver. E ela buscava no juiz daquela cidade, que a Bíblia chama de um juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto, ela buscava a solução do seu problema. Perceba que a Bíblia usa na parábola, Jesus conta que ela usava de forma contínua e pedir ao juiz que solucionasse o seu problema. Aqui existe um segredo espiritual para nós. Fala sobre uma oração incessante, fala sobre uma busca contínua. A Bíblia diz no livro de Mateus, Jesus nos aconselhou a bater e seria aberta a porta. Buscar e encontraríamos. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, o que bate a porta abre e o que busca encontra. Na nossa língua portuguesa, nós não temos a tradução real daquilo que a palavra de Deus diz nesse texto que eu acabei de citar em Mateus. Eu vou colocar aqui no vídeo para você depois conferir. Mas no original grego, como foi escrito, e dá uma ideia de continuidade. No português, nós não, se fôssemos traduzir o mais parecido possível, como está no original, nós poderíamos dizer assim: bata e continue batendo, peça e continue pedindo, busque e continue buscando, ou seja, uma jornada de busca, uma jornada de pedir e uma jornada de se bater. Ou seja, isso indica um relacionamento, como vemos em Lucas capítulo 18. Essa mulher que estava importunando, o próprio Jesus usou esse termo, ela estava importunando o juiz iníquo, ela estava adquirindo, mesmo numa situação assim, um relacionamento com esse homem. Ela estava batendo, ela estava insistindo, ela estava vendo ele, ela estava tocando de alguma maneira ele, ela estava continuamente em contato com ele, com as emoções dele, tanto é que ele se sentiu importunado. O que isso quer nos ensinar? Isso quer nos ensinar que nós precisamos desenvolver um relacionamento de oração com o nosso Pai, de relacionamento com o nosso Pai que seja incessante, que seja contínuo, que seja sem esmorecer, que seja sem desistir, sem parar. Essa mulher por várias vezes encontrou o juiz e ele talvez não deu resposta alguma a ela, ou talvez deu resposta a ela, respostas de forma negativa. Não vou fazer isso para você, não vou fazer agora, não sei quando vou fazer. Mas a Bíblia diz que ela continuava insistindo naquilo que ela estava buscando. Outro detalhe importante nessa parábola é que a Bíblia diz que ela estava em busca de justiça. Ela dizia ao juiz: faze-me justiça. Abrindo um parênteses aqui, quanto de justiça nós temos pedido a Deus nesse tempo. Vivemos um tempo em que olhamos para todos os lados e encontramos tanta injustiça na terra, tanta injustiça em todos os segmentos, em todos os ramos da sociedade, tanta injustiça acontecendo muitas vezes ao nosso lado, perto de nós. É tempo de nós orarmos e é tempo de sermos instrumentos de justiça. Mas aqui, enfatizando essa questão da oração dessa viúva, a Bíblia diz que ela estava clamando por justiça. Faze-me justiça. 4, verso 5 dessa parábola de Lucas 18 nos dá uma ideia daquilo que quando nós buscamos a Deus. Veja, Deus não é iníquo, não é injusto. A Bíblia diz que Deus é um Pai perfeito e que Ele é bom em todos os seus caminhos. Mas veja, a Bíblia diz, Jesus chamou a atenção que o juiz, nesse momento, ele resistiu por um tempo, mas em um determinado momento ele falou assim: olha, quer saber? Eu estou sendo tão importunado por essa mulher, eu vou fazer o que ela quer para que ela pare de me importunar. Perceba algo. A insistência daquela mulher, a continuidade em se buscar a justiça, a continuidade sem esmorecer, sem desistir, levou ela a atingir aquilo que ela tanto buscava. Perceba que se ela tivesse desistido nas primeiras vezes em que foi até o juiz disse não, ela jamais teria conseguido tocar o coração dele. Mesmo que por meio de importunação, na vida daquele juiz iníquo, injusto, ele foi tocado e a Bíblia diz que ele fez justiça. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite?
continuará fazendo esperar? E digo a vocês, ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Usando esse ensino, Jesus disse, olha, vou ler para você para a gente não ficar apenas aqui nas minhas palavras. A Bíblia diz, e digo, Jesus disse isso, e digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Tem 2 ou 3 coisas aqui que eu quero enfatizar com você. Primeira é, ele lhes fará o quê? Justiça. O nosso Deus anseia fazer justiça em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e na terra. E nós somos chamados a ser veículos de justiça na terra. Atraindo a justiça na terra por meio da oração, atraindo a justiça na terra por meio da adoração, atraindo a justiça na terra por meio dos nossos atos de justiça na terra. Outra palavrinha que Jesus usou, depressa. Vos fará justiça depressa. Veja, esse depressa parece fora do contexto, né? Porque a viúva estava insistindo e clamando continuamente, mas Jesus disse, ele vai fazer depressa. Mais uma vez eu digo a você, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. O nosso está contaminado por muitas vezes, essa ansiedade que esse mundo apresenta, pelo nosso coração que muitas vezes fica turbado. Por isso nós precisamos voltar-se para o Senhor numa vida de oração, de relacionamento com Ele, para que Ele possa despejar sobre a nossa vida, possa compartilhar com o nosso coração aquilo que de fato é bom e verdadeiro em cada momento e como nós devemos nos posicionar e descansar nele. E o último ponto que eu quero enfatizar com você sobre esse ensino de oração perseverante que Jesus deixou, ele fez uma pergunta aos discípulos, e é uma pergunta que ele faz a mim e a você hoje. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Veja, Jesus está relacionando a vida incessante de oração, Jesus está relacionando uma vida contínua de oração, de relacionamento com Deus, com a volta de Jesus. Veja que ele está falando de uma certa forma, parafraseando Jesus, ele está dizendo, é importante que vocês orem, é importante que vocês sejam contínuos na oração, é importante que vocês sejam intencionais na busca de uma vida de oração, porque isso está conectado com o final dos tempos, está conectado com a minha volta. Veja, o anseio do coração de Deus é quando ele voltar, encontrar uma igreja, pessoas, homens e mulheres, comunidades, cidades que estejam com Ele em oração, que estejam se relacionando com Ele através da oração. A conexão do final dos tempos com uma vida de oração está muito conectada e ligada. Por isso que nós vemos nesse tempo o Senhor despertando homens e mulheres, jovens e crianças, igrejas, a buscar uma vida de oração mais contínua, mais intensa, mais perseverante. Ele disse, encontrará fé na terra? Veja como a oração está conectada à fé. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das maneiras de fazermos a nossa fé crescer e se desenvolver é na nossa vida de relacionamento com o Senhor. Uma vida de oração, uma vida na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, andamos com Ele, a nossa fé vai crescer, nós vamos ser transformados à imagem de Jesus e nós vamos estar num lugar de recebermos tudo aquilo, não aquilo que somente estamos pedindo a Deus, mas tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, que é muito maior do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Quero fechar esse vídeo dizendo a você que o Senhor tem um lugar especial para você na sua vida de oração com Ele, na sua vida de relacionamento com Ele. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar mais pessoas com essa mensagem. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Vamos ficar firmes e firmes numa vida de oração cada vez mais intensa e profunda com Deus Pai, até que Ele venha. Grande abraço, pessoal. You satisfy